Eu agradeço, cara, agradeço muito, cara, porque você é um cara que eu, vamos dizer assim, persigo já tem um tempo pelos seus ensinamentos aí, Que é isso? desde a época daquele livro Loja Viva, Sim, porra. 2000 e alguma coisinha, né? É, Foi ali, 2000 e bem pouquinho, né? foi ali que eu tive o primeiro contato com você, Que com seus maravilha. ensinamentos ali, e aí comecei a entender um pouquinho mais de atendimento. É exatamente um momento de, talvez, de transição, né, da forma de atender, da forma da gente relacionar com o cliente, né, virada do século, não é isso? É isso mesmo. Tá. Mas eu vou te pedir a autorização para a gente divulgar esse vídeo. A gente tem centenas de clientes em todo o país e a gente percebe que atendimento hoje está mais difícil do que estava antes. Talvez por causa dessa geração, talvez por causa das oportunidades de emprego que são mais concorrentes. Hoje, praticamente todo comércio trabalha 7 dias por semana, né? Então, para os nossos clientes, que são padarias, supermercados, restaurantes, lanchonete, isso se tornou mais difícil. E a ideia é levar para eles alguma informação que consiga ajudá-los Maravilha. desenrolar esse nó. São centenas de clientes por todo o país, graças a Deus, e a ideia é essa, né? Então, começa aí se apresentando, fala para quem você é, né? Onde é que você nasceu, quanto tempo de varejo, vou denunciar a sua idade, mas os cabelos brancos É, também, não, né? mas não tem jeito, não. E Então, deixa eu. o propósito do ponto de referência também, né? Boa. Então, deixa eu te falar. Nasci em Ribeirão Preto há 68 anos atrás. Uma vida meio doida, porque eu fui fazer engenharia mecânica no ITA. Qual seria o meu futuro, como a maioria das pessoas na cidade não sabe exatamente qual é o seu futuro. Coincidentemente, alguns conseguem emendar a, a competência, né, de acertar o caminho. Teve um filho meu só que acertou o caminho, que foi a Marina, que é arquiteta, que ela se formou em arquitetura e continua arquiteta até hoje. O resto ficou navegando até achar onde ia ficar. É, eu trabalhei em muitas empresas é, bem de consumo, depois fui para varejo, 90, que eu estava na Mesma, 89, então eu tenho esse tempo todo aí de varejo. Eu não sabia nada de varejo. Quando eu entrei na Mesma, foi uma surpresa enorme, porque eu tinha um emprego garantido no Citibank e eu relutei em ir para o Citibank e decidi ir para a Mesma, mesmo não ganhando mais do que eu estava ganhando. Era uma coisa muito de instinto, assim. E apareceu o varejo na minha vida, nessa idade aí, né? nesse tempo, e eu venho aí aprendendo muito com as empresas de varejo, porque elas são lutadoras, né? Muito batalhadoras. Os caras de varejo não são o Steve Jobs nem o Bill Gates, mas tem que fazer tudo que esses caras fazem, né? É uma coisa meio louca, né? Mas dá tudo certo. Então o propósito da minha empresa eu descobri faz um tempo já é ajudar todas as marcas a entenderem a importância do cara que eu chamo de herói da ponta, que é o cara que está lá na ponta contatando o cliente ou fazendo o trabalho de processo, mas é o cara da ponta, o que está lidando com o que é mais é, o átomo da empresa, né? Quer dizer, um é fazer um processo direito dentro de uma fábrica, fazer um processo direito dentro de uma área de varejo, e o que eu mais valorizo mesmo é o cara que está na frente do cliente entregando a promessa da marca, que é uma coisa absolutamente importante, né? E as pessoas não levam em conta a importância desse cara humilde. Normalmente ele é jogado fora nas empresas, as empresas nem ligam para ele, Você está falando a falando verdade. do atendente, do balconista, do operador de Isso, caixa. isso, exatamente. O cara que se for um médico, é uma secretária, se for uma escola, é a secretária da escola, entendeu? O pessoal que atende, tá lá fazendo a última linha, o herói da ponta, que eu chamo. Para isso que Interessante. eu. E toda empresa que eu vou, minha catequese é essa. Ó, eu pergunto para os caras: quem é o cara mais importante de qualquer marca? O cliente. Desculpa, mas o cliente não é da marca, né? O cliente só é da marca se o cara da ponta mandar bem. E tem regra para
para melhorar isso, para mudar essa forma e valorizar mais a ação desse cara que está na ponta? Tem alguma dica, tem alguma fórmula? Não, tem a cabeça do camarada que é líder, se ele é um cara que eu chamo que eu tenho um indicador que eu uso muito na minha vida, que veio do meu pai, né? Tem uns que vêm da minha mãe, outros do meu pai, e esse eu chamo de IGP, interesse genuíno em pessoas, entendeu? Os caras, infelizmente, não têm interesse genuíno em pessoas. Eles vão muito mais pelo resultado do que pela pessoa e não percebem o quanto que seria melhor o resultado se eles cuidassem das pessoas. Tem cara que eu brinco, Márcio, que só reencarnando, entendeu? Tem cara que é tão ruim de gente que só reencarnando esse cidadão vai melhorar. Aí a Tem melhor coisa que paciente ele pode fazer é achar quem é bom de gente na empresa dele e deixar essa pessoa tocar, né? só ter um preposto, né, para cuidar de gente. É isso. Eu E, leio muito e sobre varejo, eu leio muito sobre varejo, e eu procuro dividir um pouquinho daquilo que eu leio sobre varejo, do varejo, que é a loja do shopping, é a loja do bairro, a loja de sapato, a loja de roupa, etc., e o varejo de alimentos. Eu acho que tem características muito diferentes, e aí a análise, a forma de tratar, de conversar é diferente. Você também entende isso? Aliás, pegar um gancho aqui, eu fiquei sabendo recente que num vídeo seu que você trabalhou no J. Macedo, né, no Moinho J. trabalhei, Macedo. J. trabalhei. Macedo, farinha, o nosso 70% do market share da Tecnoeb são padarias, então a gente tem alguma sinergia nisso aí. Bacana. Não, eu não trabalhei no J. Macedo, não. Trabalhei na Bung, no J. Aham. Macedo e na Pena Branca. Eu Poxa, trabalhei em três empresas de farinha, cara. Muito engraçado, né? Eu falo até, é uma piada, mas é uma piada que pode soar mal, mas tem cara que morre no voo da TAM e tem cara que trabalha em três empresas de farinha, que é um mercado que na época que eu trabalhei principalmente, era muito regulamentado, o cara ganhava dinheiro obrigatoriamente, tinha uma obrigação no mercado de farinha, né? O cara ganhava dinheiro, porque era tudo cota, o governo garantia preço, o governo garantia custo, então era muita moleza trabalhar em farinha até a hora que abriu o mercado, aí começou a competição e eu trabalhei com esse povo. E eu prezo muito o mercado de alimentos, porque eu falo que o mercado de alimentos é o mais difícil, o varejo de alimentos é o mais difícil de fazer, tá? Principalmente padaria e restaurante, né? Padaria e restaurante, cara, é uma coisa que você tem que ficar controlando desperdício na unha, tá certo? Você tem que comprar durante o dia. Você compra, produz, vende e se não vender, o produto sobra, entendeu? Então tem uma coisa muito louca. Até quando eu trabalhei na Pena Branca, eu trouxe para o Brasil a história do requi, né? Que é o semi-assado, que é uma coisa que garante muito a eficácia da padaria, porque antigamente você tinha que assar o pão uma vez, duas, três por dia, e agora com esse pré-assado aí, você diminui a área de processo de fábrica da padaria e você garante que o pão saia padronizado, possa assar a cada, sei lá, a hora que você quiser, a hora que o cliente vem, e fica aquele cheiro o tempo todo. Então, tem umas coisas muito modernas com essa história do pré-cuit da França, né? O pré-assado. e o relacionamento com essa turma da panificação, do varejo de alimentos, ela é muito diferente, né? Como você falou, os caras são lutadores, são 16 horas por dia, 24, 365 dias por ano, então não é fácil. Não, O desafio é tirar esse gestor da padaria, ou do proprietário, dono da padaria, por exemplo, dar essa área operacional e trazer ele um pouquinho para a área gerencial, para ele conseguir entender o que está acontecendo, principalmente nesse momento que tem tanta mudança, tanta tecnologia que é a nossa área que está entrando, né? é verdade. Essa consciência, eu sempre falo, vou fazer uma. Eu falo assim: qual é o líder melhor? É o trabalhador, o inteligente trabalhador ou o inteligente preguiçoso? Né? E, infelizmente, a resposta é inteligente preguiçoso, né? Porque o trabalhador ele não delega, ele não tem equipe boa, ele faz tudo, e aí ele não tem tempo para ir do que eu chamo da tarefa para o estratégico, entendeu? E quando ele faz isso, ele fica numa mesmice total, porque ele é uma areia movediça, o negócio dele é uma areia movediça, da qual ele não consegue sair.
Aí, quando o cara se conscientiza de que, pô, gastar, vamos pensar, né? Você falou, sei lá quantas horas, 12, vai, vamos dizer. Mas se ele gastar meia hora por dia conversando com as pessoas, trocando ideia, pegando ideia, né? Pegando o funcionário dele e falando o que você faria de novo, o que você faz. Pô, já ia mudar muita coisa, cara, ia mudar demais a coisa. Só que esse cara fica mergulhado na tarefa o tempo todo e ele não. E ele também, o problema mais sério dele é que ele não conta com esse recurso que é o funcionário dele, que é um compilado de pesquisa, né? Porque ele tem contato com o cliente o dia inteiro, então tem respostas que esse cara, para ter de outra forma, teria que pagar uma pesquisa muito cara E para para mim. ele é fácil, né? Ele tá ali, é só parar esse Pô, o tempo e cara tá ali, conversar, né? cara. O cara tá ali, é só trocar ideia. Eu estava conversando com um amigo meu que faz pesquisa, um cara muito bom de pesquisa, que é o Ricardo Keck, é meu amigo, e ele sempre fala para mim: pô, Edmundo, eu aprendi contigo uma coisa que foi a força que tem, o conhecimento que tem embutido na cabeça dos caras que trabalham na ponta e que o dono nem sempre usa, ou aproveita, ou tira vantagem, ou até dá oportunidade do cara falar. Certo. Eu recebi um e-mail hoje de você falando sobre PhD, Física e Isso. Digital ad eterno, né? E o H. É, humano, né? Então, é o que você fala do atendimento físico, humano e digital, E sempre, né? digital. É. Tá certo. PhD, porque o nome é bonito, né? Porque é Philosophy Doctor, né? Na academia, né? Então eu peguei o PhD e falei, pô, vamos transformar o varejo numa coisa mais profissa. Né? Tá certo. Às vezes o humano aí é um sorriso, um abraço, um posso te ajudar, um eu entendo, é isso? São ações simples, né? Às vezes, em certos lugares, é uma ligação no dia seguinte que o cara comprou, perguntando, e aí, deu tudo certo? Né? O cara vai numa padaria e faz um bolo para uma festa de aniversário. Aí, no dia seguinte, a padaria liga para o cara e pergunta, deu tudo certo com o bolo e tal? E o cara morre do outro lado, porque ninguém faz isso, entendeu? Muito do que você pode fazer para o cliente, em termos de experiência do cliente, é carinho, né, cara? Carinho é uma coisa que ela toca muito na gente. Qualquer coisa que seja carinho toca muito na gente e a gente esquece de fazer isso com o cliente. Na sua experiência que você teve na NRA, né? É uma feira Sim, de restaurantes, né? Você de falou assim: restaurante. quem não for bom, tá lascado, pois o restaurante está concorrendo com o supermercado, com É, a padaria, com a preguiça de quem sair de casa, não é isso? é isso mesmo, é isso mesmo. O maior competidor do restaurante é a inércia do cara sair de casa mesmo, porque a casa virou uma coisa muito boa na pandemia, porque o cara preparou a casa dele para viver muito tempo dentro dela, né? Então hoje ele tem todos os recursos. Eu e minha mulher mesmo ontem estava discutindo assim, vamos comer um hambúrguer ali no milkshake que tem um lugar aqui bem bacana em Pinheiros. Aí ela falou, vamos pedir? Cara, eu pedi e foi muito melhor. Fiquei com ela, trocando ideia enquanto chegavam os troços. E graças a Deus chegou um negócio bem bacana. Um cara que chama Pão com Carne, aqui de São Paulo. Muito bom. É fácil inovar dentro do varejo, Edmundo? No de alimentação é mais fácil. No Às de vezes mudar uma alimentação, embalagem, às vezes mudar a forma de não, mudar o apresentar. produto. A alimentação é o lugar onde você mais pode mudar produto, cara. Você pega um padeiro, ele pode fazer um pão diferente toda semana. Se ele tiver, tem uma regra que eu aprendi com um camarada nos Estados Unidos, o Joe Siegel, que é um gringo, né, que faleceu já, que era um coroa. Quando ele me ensinou essas coisas, ele tinha uns 90 e poucos anos, Marcos, você não acredita. E esse cara me ensinou um negócio que, puta, é matador. 80, 15, 5. O que é 80, 15, 5? 80 é o pão normal, é o básico. 15 é alguma tendência de pão. E 5% é doideira. Sabe, um pão doido. Você vai fazer Inventa alguma coisa diferente. um pão com azeitona da Conchinchina, recheado com não sei o quê, que é feito para não durar. É um negócio feito para acabar, sabe? Aquele para deixar à vontade. E, e quando você faz isso, o teu cliente normal,
sabendo que você faz coisa diferente toda semana, ele vai te visitar e vai comprar esse produto, entendeu? Porque ele vai continuar comprando o pão básico dele, mas ele vai experimentar esse produto. E você vai ser um novidadeiro na vida dele, entendeu? Então, eu falo assim, eu cheguei no supermercado de Lajeado, né, o IMEC, falei para os caras, ó, cada categoria do supermercado tem que ter, toda semana, um produto que ninguém mais vende na região. Só. Aí os caras começaram a fazer isso aí. Vantagem, você não precisa ter um fornecedor enorme, você pode aproveitar os locais que têm produtos diferentes. Eu brinco assim, dá uma porçãozinha de LSD para o chefe ou para o padeiro e fala para o cara, inventa, meu filho. Sabe? Sai da caixa total. Tá E é certo. muito fácil fazer, cara. E essa filosofia é o que faz viralizar as coisas, é o que faz o cliente vibrar com o produto, entendeu? Porque o básico é o que vai fazer teu custo fixo rodar, entendeu? Agora, para trazer de novo o cliente que já está com você e ele achar que você é novidadeiro, tem que ter os tais 5%, entendeu? É ele que vai para a vitrine, é ele que vai para o Instagram, e Instagram com produto xoxo não vale nada, entendeu? Tem muito cara no digital que fala, não roda minha coisa aqui e tal. Fala, o que você posta? Aí ele posta, cara, ele posta coisa que não tem a menor atratividade, aí reclama que o cliente não se interessa. Eu também não me interessaria, e talvez você também não se interessaria, entendeu? Você está dando notícia é, vencida. Você está vendendo coisa que não funciona mais. E se esse 5% der certo, você ainda vai resolver o problema de precificação, porque você não tem um produto concorrente, você se destaca e Isso, a você margem é melhora o maior. CMV, melhora a margem, né? Sim, você Tudo. falou bem, a margem é maior desse produto, entendeu? Porque, como é um produto doidão, ainda mais em alimentação, que o desencaixe do cara não é grande, entendeu? Se for mercado de luxo, você vai vender um troço 1,5 milhão e tal. Um pão novo, diferente, vai custar R$ 30. Se o normal custa, sei lá, não sei o preço de pão hoje em dia, mas assim, ele pode custar até o triplo do preço do pão, com a mesma matéria-prima, e o cliente vai comprar, entendeu? Só por causa da novidade. E é o melhor marketing. Esse, para mim, é o melhor marketing que qualquer cara de varejo pode fazer, principalmente na indústria de alimentação. Eu falei isso caras de restaurante lá, ó. Se vocês não inovarem, é só porque vocês não querem. Porque faz um pão com smiles, faz um pão com não sei o quê, faz um pão com temático, Dia dos Pais, sei lá, faz qualquer coisa. O que não pode é continuar na mesmice. Por isso que o cara tem que sair daquela tarefaria dele, né? E soltar um pouquinho e falar para o cliente. Eu falo três perguntas para uma avaliação do negócio, né? Uma, do que você gosta muito aqui? Duas, o que você odeia aqui? E três, cara, se você pergunta isso para o cliente, para o funcionário, o que você faria? Vira um pipeline de inovação, você gera um monte de Um inovação que verdadeiro brainstorm, né? você não tem tempo de plantar, de tanta coisa que aparece, entendeu? E é muito rico isso. Edmur, se fala muito há muito tempo das gerações, né? X, Y, Sim, etc. sim, Tal. Eu chamo a nossa de geração prateada, né? Mas sim. A minha é mais prateada que a tua, você, mas tudo bem. eu não sei hoje se está certo a gente dividir isso em gerações. Eu acho que não é muito por aí. Mas, de fato, são formas de comunicação, de relacionar diferentes, né? Ó, hoje eu estava discutindo com o meu pessoal, eu detono persona. Sabe o conceito de persona? Qual é a Sim, persona do seu negócio? Cara, você não vai conseguir definir os clientes do seu negócio numa persona. Não vai são conseguir. vários, né? É hashtag tribo de um. Aí outra coisa que eu falo das gerações, você e eu, que ano você nasceu? Eu, meia, meia. 66, eu 55, tá certo? Eu tenho 11 anos a mais que você. Eu nasci no mesmo ano que o Bolsonaro, Steve Jobs e o Bill Gates. Se alguém achar que eu sou igual a esses três caras, o cara vai errar, né? Com Porque só certeza. pela idade, ninguém é assim. E os caras usam geração que nem se fosse horóscopo, mas o touro é teimoso, câncer é confuso, sei lá, qualquer coisa que seja. Cada um é um, não tem jeito, cara. E mais do que isso, eu vou te falar uma coisa assim: jornada do consumidor. O cara tenta desenhar a jornada do consumidor. Hoje, eu faço uma jornada do consumidor completamente diferente de amanhã.
Por quê? Porque hoje eu estou com outra prioridade, entendeu? Então o cara tenta desenhar um caminho que o cara traça e não é e geração, assim, existem, claro, algumas coisas que as gerações priorizam, tá certo? Mas, pô, eu sou um cara extremamente digital, com 68, né, de idade. Tem um cara que é da geração nova, eu tenho um sobrinho que ele odeia digital, né? E todo mundo acha que o cara todos são digitais. Não, cara. Lógico, cada vez mais gente usa o digital, mas não é porque o cara é velho que ele não é digital, não é porque o cara é novo que ele adora o digital. Cada um tem o seu jeito. Tem o Gartner, né? O Gartner tem as multi-inteligências dele. Vou ver se eu lembro todas, tá? Lógica, linguística, espacial, musical, natural, corporal, intrapessoal, interpessoal, existencial e eu coloquei a digital no meio, tá? Tá bom de memória. Se eu sou, se eu sou espacial e você me mostrar alguma coisa, eu vou entender. Se eu sou Uhum. lógico, você tem que me fazer conta. Tem Se que eu sou desenhar. linguístico, você tem que me contar a história. Para cada um dos caras, você tem. E isso vale para qualquer geração. Qualquer geração, nossos filhos, nossos pais, têm uma inteligência prioritária. O que eu tenho que descobrir do cara com quem eu estou lidando é por qual inteligência ele recebe melhor informação. Se eu descubro isso, se eu descubro como o cara gosta de comprar, aí o cara é meu para sempre, entendeu? Aí eu descobri como é que o cara gosta de ser atendido, como é que ele gosta de comprar, que é o que o bom vendedor faz, Márcio. O bom vendedor, ele rouba a alma do cliente, tá certo? Ele rouba a alma do cliente. Ele devagarinho, assim, ele vai devagarinho, né? Entra neutro, né? Oi, tudo bem? Como vai? Aí o cara dá uma bossa para ele, assim. Eu estava num Samaritana aqui em São Paulo, fazer uma consulta, e a menina da recepção, cara, em 2 minutos que ela ficou conversando comigo, ela já sacou que eu não era um cara muito sério, que eu brincava, e começou a brincar comigo com aquela proximidade permissível, sabe? Não é aquela coisa de Uhum. invadir tua praia, mas ela foi entrando. Daqui a pouco, você não quer marcar outra consulta? De repente, eu marquei 4 consultas com ela. 4, pela conversa que eu tive com ela, marcar a consulta. Ou seja, ela estava vendendo, lógico, né? Porque ela queria vender. Mas ela me foi tão útil por conta dessa entrada que ela teve comigo de sacar como é que eu sou, entendeu? O Danny Meyer, que é um dos caras de restaurante, não sei se você já ouviu falar desse cara, do Sim. Shake Shack dos Estados Unidos, ele é o papa de hospitalidade lá. E ele fala que o cara tem que ser gostável. Gostável é assim, aquele cara que chega e você fala, putz, esse cara eu posso confiar. Se o cara tem essa característica, se ele não é arrogante, se ele é um cara humilde e chega bem no outro, o outro vende, perdão, o outro entrega a alma dele para você. Aí o CRM que você vai ter dele não é CRM de bom gráfico, tá certo? Onde ele mora, que idade ele tem. Vai ser das coisas que ele gosta, das coisas que ele não gosta, que é o que faz uma boa relação ser construída. Eu e minha mulher, a gente adora o que o outro faz, que gosta e respeita aquilo que o outro faz, que você não gosta, mas, cara, é o outro, não tem jeito, entendeu? É. E isso aí funciona muito bem. Eu tive uma experiência fantástica agora, semana passada, vim de Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. Acho que as empresas de aviação são aquelas que procuram entregar a pior experiência para o passageiro, é Sim, impressionante. elas fazem questão Elas fazem disso, você tem questão, né? razão. E É. aí eu estava com um problema, eu tinha uma bagagem grande para despachar, não tinha contratado bagagem, e uma menina, chama Nayara Santos, não esqueço o nome dela, lá no balcão do aeroporto de Confins. Que essa menina resolveu o meu problema, eu não tinha questão nenhuma, se tivesse que pagar, teria que pagar, mas a forma como ela tratou e conduziu É, foi isso que você falou. é, Sabe, assim, eu fiquei satisfeito de estar ali resolvendo o problema com ela, porque era uma pessoa lógico. que estava com uma ideia diferente. Ou seja, é como você falou, não é a empresa, são as pessoas, né? Elas é que Isso, vão fazer a isso. diferença, né? E realmente é uma E, experiência fantástica. e o que conecta, né? Eu tenho até um material que você pode mandar para o teu público aí depois. Vou te mandar um e-book que eu escrevi, resolvendo o problema de ter equipe muito competente, em que eu escrevo isso aí, que tem que ter a cultura e tem que ter o líder, cara, que é o líder que faz essa Nayara
durar muito tempo, entendeu? Porque primeiro ele contratou na era PEN, tá certo? Porque a maioria, essa menina aí, ela não foi treinada para fazer isso aí. O Isso é pai dela, dela que né? treinou ela. O Ah, pai dela que sim. treinou ela, entendeu? O pai e a mãe. E ela faz, entendeu? Agora, o cara teve a sacação de buscar essa pessoa e contratar essa pessoa. Outro dia nós fomos para uma reunião de executiva aí, que eu fui chamado para trocar ideia com eles. Os 10 subiram falando bem da recepcionista do prédio, do condomínio. Cara, isso aí não é coincidência, entendeu? É que a pessoa tocou no cara, mas é o jeito, é o interesse, é o bom dia que ela dá e tal. Isso é. E para que você tenha gente assim, você tem que ter um ambiente que mereça. E a pessoa, depois, ela tem que ser. Eu falo que o bom atendimento não é mandado, ele é deixado. Né? Uma pessoa dessa aí, você fala, manda ver. Dá E ela vai mandar liberdade. ver. Tem que ter autonomia. Essa Nayara aí resolveu o problema contigo porque ela usou o máximo de autonomia que ela podia ter tido. Né? Então, ela mandou ver. Hum. Mas, quando você tem gente boa, você não lidera, você libera. Né? Você deixa ela fazer. Quando você deixa ela fazer, aquilo sai, sabe, solto, do jeito da pessoa e tal. E é isso que constrói essa sensação que você teve e guardar o nome da pessoa e contar o nome da pessoa. Tá certo. Limo, quando você faz os trabalhos com seus clientes, como é que você trata a questão de treinamento contínuo, Sim. sempre? Como é que você lida com isso? Não, então, a primeira coisa que eu te falei, que é a mais importante, é você definir claramente quais são as características que você quer que o cara ser, tá certo? O ser, antigamente tinha papel e perfil, né? O perfil misturava o ser e o saber, né? O que o cara é e o que ele sabe. Eu dividi em ser e aprender, né? Porque saber é meio finito, né? Eu sei. Eu aprendo, é contínuo. Então, eu falo assim, se você contratar a pessoa, então vamos imaginar que você quer uma pessoa organizada é de nascença, é, é, simpática é de nascença, essa parte é de nascença, tem que contratar. Agora, com relação a o teu produto, o teu serviço, a tua filosofia, esse treinamento aí não para nunca. Até porque hoje, qualquer mercado em que você esteja, muda todo dia. O mercado mais lerdo que tem, cara, fui outro dia no Porto do Rio de Janeiro fazer um trabalho com o pessoal lá do Porto, é, é, terminal marítimo, tá certo? Container. Uma coisa mais supostamente commodity da face da Terra. Aí eles contam que existem maneiras de fazer as coisas que evoluem todo dia. Eu falei, não acredito. Eles falaram, é. E aí comprova essa minha tese de que tudo muda. Então, se o líder não perder a besteira de ser o tarefeiro, ele não tem tempo para capacitar o pessoal dele, para dar exemplo. Né? Porque a melhor capacitação é pelo exemplo. Você está numa padaria, você vai para o balcão, atende o cliente do jeito que você acha que deveria ser, todo mundo te olha e te imita, tá certo? No mínimo. Fora treinamento formal que você possa dar. Mas o melhor treinamento para mim é o exemplo de como você quer que as coisas sejam feitas. Não é um consultor externo que vai fazer um treinamento que vai durar. Consultor externo até pode dar um insight assim. Às vezes, eu prefiro train the trainer, pegar o líder, treinar o líder para que ele seja vetor das coisas. Aliás, eu acredito que, como a gente faz construção de cultura, a cultura só acontece quando o líder absorve ela e passa para o pessoal dele. Entendeu? Eu até faço reuniões de contar a cultura para a galera e falo, mas isso aqui ó, é um spray. Sabe um spray? Assim, o que vai fazer a coisa penetrar no cara, a vitamina né, que você vai dar todo dia e vai alimentar o cara com essa cultura, é o líder. Por exemplo, como você falou, né? É, Como é que você enxerga hoje essas tecnologias todas, inteligência artificial, machine learning, deep learning, robôs, etc., tal, interferindo na área de atendimento? O que que elas vão substituir, não vão substituir? O que que você Sim. enxerga disso? Não, primeiro, eu falo que de tudo que tem digital, eu tenho um quadro que eu desenvolvi ao longo do tempo, de tudo que existe digital. No centro dele está a CRM.
Se você não tiver CRM, nada do que você tem digital vai servir. Por quê? Porque você não vai aprender sobre o cliente. Né? O CRM é a forma que você tem de, em cada meio que você está usando, seja e-commerce, inteligência artificial, sei lá o quê, de aprender sobre o seu cliente. A cada contato que você tem com o seu cliente, você tem que evoluir. Então, a primeira coisa que uma empresa tem que ter, obviamente, um sistema de gestão, um ERP bom para poder gerir a demanda e estoque e tudo mais, é fundamental. Agora, a segunda coisa que eu tenho que trabalhar é gerar cliente novo e negócio com o cliente atual. Então, gerir demanda e gerar negócio, para mim, são duas coisas, o ERP e o CRM. Agora, a inteligência artificial, ela vai fazer tudo isso, seja do ERP ou do CRM, se tornar preditivo. Tá certo? Quando você tem uma inteligência artificial funcionando por trás de um ERP, ele vai dizer assim, ó, tempo em São Paulo esfriou, né? Então pode ter certeza absoluta que o produto de inverno vai bombar. Se você não Vai tem, vender mais pão? isso, mas preditivo, tá certo? Preditivo. Eu soube que a Mercado Livre ligou para uns amigos meus outro dia, de loja de brinquedo, e falou assim: daqui a 2 semanas se prepara porque vai vender muito brinquedo X. Eu falei: não é possível que eles falaram isso. E vendeu? Vendeu. Porque eles tinham alguma informação que ninguém mais tinha, entendeu? Então, provavelmente, eles tinham inteligência artificial na história. A inteligência artificial, para mim, de todos esses troços aí que, né, metaverso era, até tem um cara que chama de metaperverso, foi a maior bola fora que deram na vida, Deve né? essa invenção, né? Essa história é aquela história do Velho Oeste, né? Que o cara que vai e acha ouro fica rico, e o cara que não acha fica pobre. Mas o cara que vende pá e picareta fica rico pra cacete. Então, o cara que vendia metaverso falava: metaverso vai pegar. Aí um monte de gente correu atrás, entendeu? Nada. Mas a inteligência artificial, não. A inteligência artificial ela vai garantir menor ruptura, certo? Vai garantir que o teu estoque seja suficiente, não mais nem menos, vai garantir que você tenha. Não vai ter mais gráfico, nem relatório, nem tabela, Márcio. Vai ter um push no teu WhatsApp dizendo assim: compra isso, elogia o cara, cuida desse, sabe? Todos os relatórios vão ser analisados e eles vão te dar tempo de trabalhar o efeito do relatório e não ficar analisando o relatório como é hoje, e que a maioria das pessoas acaba não fazendo. Então, uma boa empresa ou de RP ou de CRM, ao incorporar inteligência artificial, ela vai, com certeza, facilitar a vida do cara no processo de análise, né? Que é uma coisa que toma muito tempo e tem muita gente que não faz, tem um relatório, às vezes você faz um trabalho de análise de tudo para os caras e os caras não analisam aquilo. A única coisa que eles levam em conta é quando você fala assim, ó, isso, não vou falar aqui, porque isso vai dar M. Cuidado. E aí eles, sabe, tomam tenência e tomam ação sobre aquilo. A inteligência artificial vai tornar as coisas mais ou prescritivas com algoritmo ou preditivas com inteligência artificial. O algoritmo, hoje, se você parametrizar, ter um nível de estoque, quanto tempo é o lead time de receber produto e tal, não sei o quê, ele ajuda muito. Mas o que vai ser bacana é na hora que o cara falar, adivinhar as coisas para você, não é adivinhar, mas com os dados que ele tem do meio ambiente, do cenário, ele te sinalizar antecipadamente ações que você pode tomar. Para mim, é com isso que você tem que se preocupar hoje, entendeu? Em termos de tecnologia. E, obviamente, aí, nos canais de distribuição que você tem que ter. Hoje em dia, muita muita rede social, está presente na rede social, ativamente gerando conteúdo, e isso vai fomentar seu e-commerce, né? Porque o e-commerce não existe se você não tiver um conteúdo bacana. Tem gente que reclama comigo, pô, meu e-commerce não roda, né? Aí você entra no Instagram do cara, não tem nada. E o e-commerce do cara é um catálogo digital, que é outra coisa que tem sido muito criticada ultimamente, né? Que a Amazon, até hoje, não mudou
o jeito de fazer e-commerce, cara. É o mesmo, aquele catalogão. Antigamente ela tinha até filtros para você comprar computador, sei lá o que e tal. Sumiram todos os filtros. Então hoje você fica, sabe, catando milho lá dentro do e-commerce. A inteligência, perdão, o marketing da rede social, ainda mais o mais divertido, né, que são os novos do Instagram, TikTok e tal, são os que estão atraindo o cliente, e quem consegue clicar ali e fazer a compra é que está fazendo sucesso mais fortemente. Quando você fala de inteligência artificial, de algoritmos, você está falando de dados, de tratamento de dados, de análise de comportamento, né? Muito se fala hoje, e é verdade, a gente já tem alguns exemplos de lojas menores, tem lojas dentro de condomínio, de prédios comerciais, né? Autônomos, lojas autônomas, usando tecnologia, com mix de produto menor. Tem uma rede que está entrando muito forte em São Paulo aí, com um mix de produto menor, direcionado para aquele público que ela quer atender, etc., né? E isso faz com que o metro quadrado de cada loja seja muito valioso. A Tecnoelve aposta muito nisso, em ter equipamentos mobile, você ter um checkout na mão, Tem, etc. Nas suas tem. andanças, você também percebe isso, vê isso? Ó, eu, há 2 anos atrás, eu escrevi que a loja nova é 5M, né? Menos, menor, melhor, mais perto e mutante. Tá certo? Menos, menor, melhor. Uma das coisas que eu falo sobre tecnologia, tem uma loja aqui em São Paulo, se o dia você vier para São Paulo, passa por ela, da Evino, de vinho. Sim. Cara, é a loja mais punk de agregar digital da maneira correta. Entre outras coisas, vou te falar o começo da história, para não dar spoiler, mas o começo da história é assim: a hora que você escolhe o teu vinho no tablet que tem na frente, você clica, apagam todas as luzes dos outros vinhos e só fica o teu vinho aceso na prateleira, entendeu? Que a coisa mais difícil que tem numa loja de vinho é achar o vinho, né? Achar Porque o vinho, exatamente. é muito vinho. Acabou. Então, daí para frente, ela tem um carrossel com todos os aromas de vinho, amadeirado, tudo mais. Então, assim, ó, se você não colocar nada de digital na sua loja, você está perdendo algum tipo de oportunidade, tá certo? Algum tipo de oportunidade. E eu digo para as pessoas assim: não compra equipamento, aluga, porque aí o novo equipamento que vier, você larga o outro e pega o novo, sem ter problema de depreciação nem nada. Você, sabe? Aluga do cara. Eu quero um LED aqui, pronto, põe o LED. Esse LED aí vai virar papel de parede. Tá certo? Porque tudo vira papel de parede, até o digital vira papel de parede. Aí ele vai. É, esses caras lá têm um negócio muito engraçado que é assim: escolha o seu perfil, né? Papai, e ele chuta um vinho para você. Eu não sei se tem correlação, mas é divertido pra caramba, né? Ele te pergunta, tipo de esporte, você não sei o quê, e sai um vinho ali, entendeu? Eu lembro quando padaria, perto da minha casa, quando eu era pequeno, tinha uns sorteios assim, quantos feijões tem nesse pote? Cara, essas coisas, até hoje elas atraem as pessoas, né? E se você usar o meio digital para fazer isso, as pessoas vão adorar. Agora, isso aí é o a mais, né? Então, eu acho que loja tem que ter incorporado algum tipo infelizmente, não foi isso que mais me atraiu lá no NRA. Eu estou até com ele aqui. Tem um folheto que eu peguei lá quando eu fui para Chicago, cara, que era a coisa mais linda do mundo, que era quem é você e que tipo de alimento eu vou dar para você, entendeu? Ele pegava o estilo de vida do cara, quem ele era, e formulava o alimento. É esse formulário que eu estou aqui, esse panfleto que eu estou aqui. É uma das coisas mais bacanas que tem, entendeu? Agora, não é digital, mas é um pensamento de dados associados ao estilo de compra do cliente. Para mim, você ajudar o cliente a se conectar com o teu negócio é fundamental. E o digital ajuda muito nisso. Não é ciência exata, você está falando de ser humano, então isso é, né, tendência, análise de comportamento e tal, mas o que você está falando é que isso provoca uma boa experiência, né? Isso, Fundamentalmente é isso, é gerar uma boa experiência, né?
Não, e provoca, sabe o que é bacana do digital, Márcio? Ele, ele convida a interação, tá certo? Ele convida o cara a interagir com aquela máquina lá. Então, a partir dali, ele se anima para te dar dados, para falar coisas dele para você, que depois você acumula e volta para ele com alguma coisa bacana. Entendeu? Tá certo. Agora, falando sobre atendimento, aqueles indicadores que a gente conhece, NPS, churn, LTV, tempo médio de atendimento, tempo médio de resposta, isso traduz um bom atendimento ou não, ou é mais do que isso? Não, eles ajudam, né? Eles ajudam de certa forma, é, você conseguir mensurar as coisas. Particularmente, eu tenho uma restrição muito grande a quem só trabalha o NPS pela nota, tá certo? Porque a nota do NPS ela é muito pouco significativa. Para quem não conhece NPS, de 0 a 6, o cliente é detrator. De 7 a 8, o cliente é passivo. De 9 a 10, o cliente é promotor. Então, ela tem um critério bom, porque o cliente realmente ele indica você, né? 9 ou 10, tudo. O NPS é se ele indica você ou não. E o bacana dele é que ele considera 9 ou 10 um nível bom, tá certo? E o menor do que isso não é bom, que é a verdade sobre o cliente. O cliente te abandona se ele estiver só satisfeito. 80% dos clientes que abandonam uma marca, se você perguntar para ele como é que ele está, estou satisfeito, só satisfeito. Ele vai buscar uma marca que entregue mais para ele. Agora, todo indicador que te diz, te faz comentário do porquê que o cara deu aquela nota, é maravilhoso, entendeu? Então, tem o tal do CSAT, que é o Customer Satisfaction, tem o C-Effort, né, que é o quanto de esforço você tem que fazer, e o cara tem que trabalhar isso aí. Eu pego o cliente na saída da loja e pergunto do que você adorou, o que você odiou e o que você faria. Para mim, numa loja pequena, isso te dá tanto indício e tanta coisa boa que é maravilhoso. Se você é maior, obviamente você vai precisar. Então, TMA, TME, que você falou, que é tempo médio de Uhum. espera, de atendimento e tal, eles são muito importantes quando você está no call center. E você falou uma coisa também os chatbots da vida, né? Quanto que o digital vai substituir atendimento, até o limite do cara querer conversar com você. Então, toda a central de atendimento tem que ter, diz que 1, 2, 3, fale com alguém. Diz que 1, 2, fale com alguém. O chatbot faz 2, 3 perguntas para você, se enrolou, fala com Passa alguém. com alguém. Não tem jeito, cara. Isso aí, o cliente, eu sou assim, quando começa a enrolar, e tem coisa que o cara consegue fazer comigo, agendamento na Mil, por exemplo. Muito fácil de fazer, não precisa falar com ninguém. Só que, na hora de resolver o meu problema, que é a doença propriamente dita, não vai ser um chatbot e, infelizmente, as experiências que eu tenho tido de telemedicina não conseguem resolver problemas mais complexos. É o presencial que resolve. E aí você está dizendo que a fidelização ela se torna muito mais difícil hoje, né? Mesmo com todos os dados, etc., porque o cliente tem tantas opções que ele troca facilmente, né? É isso mesmo. Eu não acredito na palavra fidelização. Né? Se eu vou te perguntar, nas palestras que eu dou, eu pergunto para as pessoas quem é fiel, só a minha mulher levanta, porque ela já está alerta para levantar, que senão nós vamos Tá brigar. Né? certo. Ninguém é fiel, cara. A gente muda muito. E hoje em dia, como o cara tem muita informação, ele sempre fica procurando alguma coisa melhor. O bom é que quando você é bom, ele procura, se arrepende e volta. Tá certo? Mas ele vai tentar. Tá Ele certo. não deixa de tentar. Então, eu acredito assim, cada experiência que o cliente tem com você é um convite para ele voltar ou não. E aí a fidelidade ou a lealdade dura até o próximo encontro, Até o entendeu? próximo Aí, convite, o próximo encontro. e tem uma coisa sobre os indicadores que eu também falo, que é o seguinte, ó, você pega, o cara entrou na loja, o recepcionista foi nota 10. O estoque estava perdão, a apresentação visual estava nota 10. O cliente não soma essas coisas. 10 mais 10 dá 20. Ele multiplica. O recepcionista nota 10.
Visual merchandising, nota 10. 10 vezes 10 dá 100. Se tiver um zero, zera tudo. Entendeu? Entendi. Ele não é tolerante com você de falar, ah, aqui tá bom, aqui não tá bom, tudo bem. Não, não, não. Se não tiver alguma coisa boa, por exemplo, tempo médio de espera e de atendimento. Se o tempo médio de espera do cara for muito ruim, o atendimento pode ser muito bom, que ele detona a avaliação. Porque uma das coisas estava muito ruim, entendeu? Ele é muito exigente e ele quer o composto das coisas funcionando bem. Se tiver alguma coisa muito ruim, ele vai procurar outro. Tá certo. Primo, para a gente encerrar aqui, uma perguntinha bem fácil. O cliente tem sempre razão? Nunca. Não, essa pergunta mais. Eu estava discutindo isso, engraçado, né? Ontem eu estava discutindo isso com uma moça que tem uma loja de alto luxo aqui em São Paulo, entendeu? E ela falou assim: ela falando assim, tem a mulher do Silvio Santos, a filha do Silvio Santos, que compra na minha loja, e ela é abusada. Ela quer que eu leve a mercadoria para ela a hora que ela quer, quando ela quer, quantas vezes ela quer. E eu chego para ela e falo assim: não vou conseguir, com a maior delicadeza possível. Por quê? Porque ela sabe que o cara tem 3 motoristas e abusa. Eu falei, mas e quando o cliente não topa? Ela fala, pô, tudo bem, porque esse cliente é abusado, entendeu? Numa loja de luxo, pensa bem, né? Que é uma coisa Hum, que. Então, assim, tem muito cliente que acaba com o moral da galera que trabalha contigo. Minha mulher tinha uma loja de pet, e um dia o cara foi, o Ica, que era um vendedor querido nosso, foi instalar um aquário na casa de um cara que um bicheiro do Rio de Janeiro, entendeu? Era bicheiro mesmo, o cara era bicheiro, a gente sabia e tal, pagava tudo com nota de R$ 1, assim, né? Aquela coisa engraçada. E o cara, na chegada do Ica na loja dele, na casa dele, perdão, e aí, ô, Fabelado, caraca, tratou animal pra caramba. A minha mulher, que não é uma pessoa que tolera esse tipo de coisa, ligou para o cara quando o Ica chegou todo cabisbaixo e falou para ele assim: ó, eu sei o valor de tudo que você comprou de mim, o aquário tanto, peixe tanto, outro tanto. Amanhã eu vou te devolver o dinheiro e retirar o aquário da sua casa. No dia seguinte, o cara, às 9 horas da manhã, pediu para entrar na loja para pedir desculpa para todo mundo. Agora, se deixar, o cliente não tem só cliente bonzinho, não. Por isso que eu chamo o cara de herói da ponta, entendeu? Porque a gente convive, você convive com clientes muito bons, mas tem os clientes, cara, que são intoleráveis. E esses caras aí, quanto mais cedo você mandar eles para outro lugar, mais você elimina o problema de ou ele detonar a tua equipe, ou ficar enchendo o saco com preço, quando a tua loja não é uma loja de preço, entendeu? Tem cara que realmente é abusado e vale tudo, né? Eu falo para motoristas de Uber, né? Eu converso muito com eles. Quantos por cento dos seus passageiros são abusados? Eles falam, muito poucos. Mas quando eles são, eles me acabam com o maravilha. dia. E é o que acontece com as equipes. Tá certo. Edmur, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos aí. Fico Nada, muito que isso. feliz de poder conversar com você e levar esses ensinamentos aí para os nossos clientes, para a minha equipe. Pode ter certeza que eu vou disseminar isso aí, tá? E mais uma vez, obrigado. E, por favor, fala aí onde é que a turma te acha, como é que a gente te acha aí. Não, não, não. Eu estou Edmur Sayane e Ed Sayane. Vocês me encontram nas redes sociais. Minha empresa chama Ponto de Referência, mas em qualquer lugar a gente está em todas as redes sociais. Ou Edmur Sayane ou Ed Sayane no Instagram. No Instagram, que é abreviado. O resto é Edmur Sayane, que é esse meu nome aí. E eu vou te mandar o tal do e-book, que é Por que favor. eu. Desculpa a falta de modéstia, mas foi um negócio que eu psicografei aí, que baixou algum ser humano aí em mim, e para falar sobre esses momentos de você conquistar uma equipe muito competente. Tomara que o pessoal use e tire proveito, Márcio. Com certeza. Cara, muito obrigado. Um bom dia para Depois me você manda o link, aí. que eu quero guardar isso aqui, porque eu achei muito boa a nossa conversa. Você é muito bom de puxar assunto. Obrigado, obrigado. Vou mandar sim. Muito obrigado, cara. Um abraço. Valeu, até daqui a pouco. Desculpa a enrolação aí de marcar a data aí, hora aí, porque cliente não está fácil, né? Tá E a gente tem certo, que respeitar ele, senão a gente perde. Né? A gente tá perde o certo. cliente. Pelas Tá bom. ordens. Um abraço, cara. Abraço grande, cara. Até mais. Tchau.